Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 6 de dezembro, estamos na primeira semana do Advento e hoje ouviremos a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 21, depois 24 a 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. E a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, o Evangelho de hoje, ele nos conduz a uma profunda reflexão. Essas palavras de Jesus são uma das mais fortes no Evangelho, porque revelam que a vivência da fé, ou seja, a vida cristã, ela não é somente uma realidade de um formalismo, somente de palavras ao vento ou de discursos bem elaborados. Não é somente uma realidade de ideias, silogismos, mas a vida cristã tem todo o seu atributo racional de sentido de coerência. Contudo, é extremamente necessário que essas realidades dos nossos discursos, daquilo que ouvimos, possam se encarnar, possam se tornar uma realidade concreta no nosso dia a dia. É isso que Jesus hoje está falando, que não basta, é muito louvável que nós reconheçamos com as nossas palavras o Senhor, Senhor. Contudo, mais importante que isso é que muitas das vezes, até mesmo no silêncio, nós nos condicionemos, assimilemos a prática cotidiana, as atitudes, a vida, o agir, o relacionar-se, o viver de um modo cristão. Hoje eu e você somos convidados a fazer essa reflexão, a deixar mesmo que, auxiliados pela graça, Deus possa sondar e nos trazer a consciência se de fato as nossas palavras, aquilo que a gente tem rezado, aquilo até mesmo que a gente tem anunciado, pregado, temos lutado para viver diariamente, para colocar em prática. Porque esta é uma realidade essencial na nossa vida. Romper com esta dualidade, romper com uma realidade somente aparente, não sermos somente cristãos de aparência, mas sermos de vida, de atitude, de fato. O que nosso Senhor está falando aqui é a luta que eu e você, auxiliados pela graça, devemos travar diariamente em uma busca de coerência, de viver uma realidade una, sem divisão, de não termos uma vida dupla, mas uma vida íntegra aos olhos de Deus. Porque, queridos irmãos, amadas irmãs, o próprio Senhor diz numa das cartas de São Paulo que Ele veio romper com o muro da inimizade. Ele veio romper com as divisões. As divisões entre nós, as divisões dos nossos relacionamentos e a divisão interior. A nossa divisão de vida, de sermos uma coisa em um ambiente, em uma situação, e sermos outra totalmente diferente. O Senhor precisa romper com as nossas divisões interiores para construir o homem novo. Que o Senhor nos dê essa graça nesse dia.
E essa imagem tão conhecida que o Evangelho traz hoje, da casa construída na rocha, da casa construída na areia, ela também nos leva a uma reflexão. Porque mesmo que lutemos ardorosamente para colocar em prática a vontade de Deus, estamos sujeitos a tempestades, tribulações e sofrimentos. E aqui está a grande sabedoria de Deus de nos fazer entender que muitas das contrariedades que podemos encontrar no nosso caminho de vida cristã é para que cada vez mais a nossa vida esteja edificada na rocha da coerência em Cristo Jesus. Se hoje você vive uma tribulação, se hoje você vive talvez um sofrimento e está lutando para ser fiel, está lutando pela santidade, entenda que Deus é tão poderoso que pode se utilizar de dores, sofrimentos e tribulação para completar a obra dele, a obra de santidade, a obra de salvação em nossa vida. Que possamos ter essa sensibilidade espiritual de entendermos que quando nós estamos lutando para amar a Deus de todo o nosso coração, tudo concorre para o bem salvífico de Deus em nossa alma. Que Deus nos abençoe e nos faça cada vez mais crescer na coerência de vida aos olhos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.